depois do dilúvio. Depois do recomeço da humanidade através dos filhos de Noé, algo aconteceu. A terra tinha recebido uma segunda chance, mas a rebelião humana renasceu rapidamente. E um dia, em uma planície chamada Sinar, um grupo de homens tomou a decisão mais ousada e mais perigosa já registrada na Bíblia: construir uma torre que tocasse os céus. Não era apenas engenharia, não era apenas arquitetura, era rebelião espiritual, era autonomia absoluta. Era o homem dizendo a Deus: nós não precisamos de ti. Hoje no canal Os Mistérios Revelados da Bíblia, vamos descobrir por que a Torre de Babel foi construída, qual era a verdadeira intenção por trás dela, quem estava liderando essa rebelião e como esse evento mudou a história da humanidade para sempre. Prepare-se, porque a Torre de Babel não é apenas história antiga, ela é um código profético para os nossos dias. Imagine só a cena. A Bíblia diz que toda a terra falava uma só língua e usava as mesmas palavras. Foi o primeiro e único momento da história em que a humanidade estava 100% unida. Todos se entendiam, todos compartilhavam a mesma cultura, a mesma comunicação, uma força tremenda. Mas essa unidade não era santa, era poderosa e perigosa. A humanidade, em vez de usar essa união para glorificar a Deus e cumprir seu propósito, decidiu usá-la para si mesma. Eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Eles tinham a tecnologia, a organização, e então eles declararam seu objetivo: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue aos céus, e façamo-nos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Cada parte dessa frase é uma declaração de guerra espiritual. Façamos um nome para nós mesmos. Isso não é expressão de progresso. É uma declaração de independência de Deus. É exaltar o nome do homem, não o nome de Deus. Eles queriam estabelecer um reino sem Deus, onde a glória e o poder pertencessem à humanidade. E mais, eles queriam impedir que se espalhassem pela terra, que era exatamente a ordem que Deus tinha dado a Adão e depois a Noé: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Eles estavam deliberadamente desobedecendo ao mandamento direto. Por quê? Porque eles queriam criar um centro global de poder, um único lugar, uma única autoridade, um único governo. A Torre de Babel era, na essência, a primeira tentativa de um governo mundial sem Deus. Mas quem estava por trás de um projeto tão ambicioso e rebelde? Um movimento dessa magnitude precisa de um líder, e por trás da construção havia um homem, um nome que a Bíblia apresenta de forma quase sinistra: Nimrod. A Bíblia o descreve como o primeiro poderoso na terra. Ele era neto de Cã, um dos filhos de Noé. O texto diz que ele começou a ser poderoso na terra e era um valente caçador diante do Senhor. Mas muitas tradições antigas e estudiosos interpretam que ele não era um caçador de animais, mas um caçador de homens, um conquistador, um tirano. Nimrod foi o primeiro ditador da história, o primeiro líder a tentar unificar o mundo sob seu domínio, o fundador de cidades estratégicas, começando por Babel e depois expandindo seu reino para Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinar. De lá, ele foi para a Síria e fundou Nínive, Reobote-ir e Calá. Ele era um construtor de impérios, o arquiteto da primeira nova ordem mundial pós-dilúvio. Ele não queria construir apenas uma torre, ele queria um império espiritual e político. Segundo tradições judaicas antigas, como as registradas pelo historiador Flávio Joséfo, Nimrod se colocava como um rival direto de Deus. Ele convencia o povo de que a felicidade deles não vinha de Deus, mas da própria força deles. A Torre de Babel era a sua bandeira, o seu símbolo de poder, sua forma de dizer: eu controlo a humanidade, sigam-me, e não a Deus. Agora, vamos entender o que era essa torre. Muitas pessoas imaginam a Torre de Babel como uma estrutura bonita, talvez uma torre de observação alta e elegante, mas na Bíblia e na arqueologia antiga, o conceito era muito mais profundo e sombrio. Provavelmente, a Torre de Babel era um zigurat. Zigurat é uma palavra que significa construir em um lugar alto. Eram estruturas massivas, em forma de pirâmide com degraus, construídas na antiga Mesopotâmia, a região de Babel. Mas eles não eram apenas edifícios, eram templos. No topo de cada zigurate havia um santuário. Era um lugar para rituais espirituais e para o culto aos deuses. A ideia por trás de um zigurat era criar um portal, uma conexão entre a terra e o céu, entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses.
A intenção era, de fato, entrar em contato com o céu, mas não com o Deus verdadeiro. A intenção era buscar contato com entidades espirituais caídas. É possível que eles estivessem tentando reabrir a comunicação com os mesmos vigilantes ou anjos caídos que corromperam a humanidade no período antes do dilúvio, nos dias de Noé. A Torre de Babel foi a retomada pública da rebelião espiritual, que levou o mundo à destruição. Era a uma unidade liderada por Nimrod, tentando acessar o poder espiritual por seus próprios meios, para seus próprios fins. Diante de um ato de rebelião tão flagrante e perigoso como Deus reagiu, a Bíblia usa uma linguagem muito interessante. Ela diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Isso não significa que ele não sabia o que estava acontecendo lá de cima. É uma figura de linguagem que mostra que Deus estava prestes a intervir diretamente. Era o momento do julgamento e da intervenção divina. E o que Deus disse é assustador e revelador. Ele disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." Perceba a gravidade disso. Deus não estava impressionado. Ele estava preocupado. Em outras palavras, se a humanidade unida em rebelião continuar nesse caminho, nada será impossível para eles. Eles estavam prestes a repetir a corrupção global, a violência e a perversão espiritual que marcaram o mundo antes do dilúvio. A unidade sem Deus não leva ao progresso, leva à autodestruição. Mas Deus, em um ato de misericórdia, fez algo completamente inesperado. Ele não mandou fogo do céu. Ele não destruiu a torre com um terremoto. Ele fez algo muito mais sutil e muito mais eficaz. Ele confundiu as línguas. De repente, o engenheiro não entendia mais o pedreiro. O líder não conseguia mais dar ordens. O caos se instalou. A comunicação, que era a força daquele projeto, se tornou sua maior fraqueza. E então, o projeto parou. A obra foi interrompida. A humanidade, que estava concentrada em um só lugar, começou a se dividir em nações, cada uma com sua língua. O poder global de Nimrod foi quebrado. E Babel, que significava portão de Deus na língua deles, passou a significar confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Deus não destruiu a torre, ele destruiu o sistema por trás dela. Ele destruiu a unidade maligna que a tornava perigosa. A torre física caiu em ruínas com o tempo, mas o espírito de Babel, esse continuou. Ele nunca morreu. Babel se tornou Babilônia, a capital de um império conhecido por seu poder, orgulho e ocultismo. Ao longo da Bíblia, Babilônia se torna o berço de religiões pagãs e o símbolo profético máximo de rebelião organizada contra Deus. Não é à toa que, no livro do Apocalipse, o sistema mundial final que se opõe a Deus é chamado de Babilônia, a grande. O que começou em Gênesis, como a torre, termina em Apocalipse com um sistema global espiritual e político. A história se conecta de forma impressionante. E a pergunta que fica é: será que estamos voltando a Babel? Pense nos nossos dias. Nós vemos uma unificação cultural sem precedentes, impulsionada pela internet e pela mídia. Um globalismo crescente, onde as fronteiras se tornam cada vez menos importantes. Vemos a pressão por um só pensamento, uma só narrativa, onde quem discorda é cancelado. Temos uma só linguagem digital, uma só tendência de governo global. A história parece estar se repetindo. A tecnologia de hoje está permitindo uma unificação muito mais rápida e profunda do que os tijolos de Babel jamais poderiam. Então, o que a Torre de Babel nos ensina hoje? Ela não é apenas um monumento antigo do passado, é um retrato atemporal da humanidade quando tenta construir um futuro sem Deus, quando tenta se exaltar acima do Criador, centralizar poder e buscar unidade à força, baseada no orgulho humano. A lição é clara: todo projeto humano que exclui Deus está fadado à confusão e ao fracasso, mas a história também nos mostra a misericórdia de Deus. Ele sempre intervém, ele sempre frustra o orgulho humano e ele sempre protege o seu plano de salvação para a humanidade. E no próximo episódio da nossa série, nós vamos ver exatamente isso. Depois da rebelião global de Babel, Deus faz algo extraordinário. Ele não desiste da humanidade. Em vez de tentar consertar o mundo todo de uma vez, ele chama um homem de um lugar pagão para criar um povo e, através desse povo, mudar a história para sempre. Nós vamos falar de Abraão, o homem escolhido para romper a herança de Babel. Você não pode perder o episódio 5. Comenta aí embaixo: eu quero o episódio 5. E não se esqueça de se inscrever
e ativar as notificações, porque os mistérios do Antigo Testamento ainda estão só começando. Obrigado por assistir e até a próxima.